Olá para você que acompanha o SG Notícias. Estamos numa edição especial para falar sobre o combustível do futuro. Nada mais justo do que trazer aqui para conversar comigo o deputado Arnaldo Jardim, do Partido Cidadania de São Paulo. Ele é o relator do projeto de lei que trata sobre o combustível do futuro e, portanto, desempenha um papel crucial na formação de políticas públicas para tratar sobre as questões energéticas e ambientais do Brasil. Deputado, um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Eu que estou muito feliz, Camila, feliz de estar com você, feliz de fazer esse diálogo, diálogo com o futuro, diálogo de um mundo que busca novas referências para como produzir e como consumir. Um mundo em que a quantidade cede espaço para a discussão mais profunda sobre a qualidade e os princípios de governança, transparência, de compromisso social e de preocupação ambiental não só contaminam, no bom sentido, as empresas, mas mobilizam a população e precisam de políticas públicas. E você, aqui nesse espaço, defende isso, fortalece isso. Me sinto em casa com você, com essa pregação a qual eu me somo. Obrigada, deputado. Muito obrigada. A primeira pergunta é sobre qual é a sua visão sobre a importância de se investir em alternativas de combustíveis mais sustentáveis e ambientalmente amigáveis para o Brasil, deputado. A grande questão do ponto de vista ambiental que nós vivemos é a questão das mudanças climáticas. Os episódios se tornam cada vez mais extremos. Certa vez eu conversava com o cientista Carlos Nobre, que é o cientista brasileiro que nos representa nos painéis do IPCC, que é exatamente a mensuração dessas mudanças climáticas, e aprendi com ele. Não é que vai chover mais ou que vai chover menos. É que quando a chuva vier, ela será muito mais intensa. E quando a água estiver faltando, a crise será maior. Ou seja, nós temos eventos extremos. Tudo isso exige uma nova preparação. Tudo isso é fruto das mudanças climáticas que centralmente se devem à ação humana, ao fato de que nós temos hoje os gases de efeito estufa que são determinantes para a elevação da temperatura do planeta. Tudo isso tem várias causas, mas a mais determinante delas é o uso intensivo de combustíveis de origem fóssil, a partir do petróleo. Por isso tudo é que o mundo busca alternativas a esses combustíveis, ao uso do combustível fóssil, e nós temos aqui no Brasil a oportunidade de termos pioneirismo nisso. O Brasil já tem uma bela história com relação ao etanol. O Brasil deve ampliar isso. O Brasil tem um bom passo já dado na mistura do bio ao diesel, o biodiesel, mas nós podemos fazer mais. E no projeto Combustível do Futuro, que eu relatei na Câmara dos Deputados, que vai agora para o Senado, nós avançamos no sentido do biometano e avançamos também para o combustível sustentável de aviação. Se você me permitir, Camila, eu gostaria de depois detalhar um pouco mais essas iniciativas. Claro, teremos oportunidade um pouco mais à frente, deputado. Por agora, será que você poderia um pouco detalhar para a gente os principais objetivos desse projeto que o senhor está relatando com relação ao combustível do futuro? Bem, o primeiro e central objetivo dele é descarbonizar a nossa base de combustíveis, a nossa matriz de combustíveis. Nós já temos uma questão muito bacana, que é orgulho nosso, que é termos uma matriz de energia, a matriz de geração de energia elétrica renovável. As principais fontes que usamos para produzir energia elétrica no Brasil são a energia hidroelétrica, a energia de origem dos ventos, a energia eólica, a fotovoltaica, que é a energia solar, e temos também um contingente produzido a partir da energia da biomassa. Poucos países do mundo têm aquilo que o Brasil tem, uma base tão renovável.
Na questão dos combustíveis, nós temos o uso do diesel, que é de origem fóssil, a gasolina. E nós estamos avançando para diminuir o volume com esta origem, incluindo os chamados biocombustíveis. Portanto, o objetivo central desse projeto Combustível do Futuro é ampliar a participação dos biocombustíveis na nossa matriz de combustível e é também dar um sinal sobre qual é o nosso conceito sobre mobilidade sustentável. É o carro elétrico? É manter o carro a combustão? É um carro híbrido? Com que características? O projeto Combustível do Futuro também sobre isso avançou definição. O projeto Combustível do Futuro ainda disciplina a questão do diesel verde e o projeto Combustível do Futuro determina também um cuidado com relação à questão de oportunidade para capturar e estocar o CO2, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico. Então, retirá-lo da atmosfera. São essas as questões que nós tratamos neste projeto. Doutor, de que maneira o senhor acredita que esse conjunto de ações previstas no projeto pode, de alguma forma, impulsionar a inovação tecnológica no Brasil em relação aos biocombustíveis? Olha, eu agradeço muito essa sua pergunta. Você traz um outro aspecto. A questão ambiental nos mobiliza, mas não bastaria só ficar na questão ambiental se nós não fechássemos a equação do ponto de vista econômico, porque muitas vezes a gente acaba determinando metas e elas têm um custo muito acentuado e podem comprometer tanto o consumidor como comprometer exatamente a competitividade do país. Então, nós precisamos olhar também isso, que é o custo desses avanços. E aí falar de inovação. Quando, Camila, você é tão jovem, nós começamos a questão do etanol, nós tínhamos o etanol que custava 3 vezes o preço da gasolina. Hoje ele é mais barato. Tudo isso tem a ver com a sua pergunta sobre inovação, sobre avanço científico tecnológico. Quando nós incentivamos a energia solar, instituímos incentivos, subsídios para isso, a energia solar era uma das formas de energia mais caras. Hoje ela é a energia mais barata que nós podemos ter. Desenvolveram-se os painéis com mais eficiência, custam menos e tudo isso acabou sendo um formidável campo. No projeto nosso, Combustível do Futuro, que dialoga com outro dispositivo legal, que era o antigo Rota 2030, agora Programa Mover, que fala sobre a questão da indústria automobilística, há um claro incentivo à inovação tecnológica. E que rumo deve ter essa inovação? Não é só inovar, é inovar para buscar maior sustentabilidade, maior eficiência energética. Então, quando nós traçamos essas rotas, traçamos um cenário de ampliar o uso, nós, paralelamente a isso, temos que melhorar a eficiência aí daquilo que faremos. Por conta disso, é que nós podemos prever. O Brasil, que já tem instituições universitárias, como a USP, a Unicamp, atuam muito nisso, que já tem empresas que se dedicam a essa questão da inovação, com a aprovação do projeto Combustível do Futuro, que traça cenários para que isso possa ser feito, nós vamos ter um grande impulso na inovação tecnológica. Mas isso se desdobra no outro aspecto, que é grandes investimentos que haverão nisso. Portanto, nós constituiremos novas cadeias produtivas. Então, Combustível do Futuro rima com meio ambiente, rima com inovação e rima com agregar renda, retomada do crescimento econômico do país. Vou aproveitar, deputado, que você tocou nesse ponto do crescimento econômico. Tem um ponto aí que eu acredito que talvez seja, se não o mais sensível, um dos mais sensíveis à questão da transição energética, que diz respeito a como equilibrar os interesses econômicos das empresas de combustíveis fósseis
com a transição energética no Brasil. Como o projeto prevê lidar com esse desafio? Primeiro, determinando um mercado. Quando nós falamos que vamos elevar a mistura, quando nós falamos que vai ter que misturar biometano em 1% ao nosso gás natural, quando nós dissemos que o querosene da aviação vai ter que adicionar um componente bio também para melhorar o seu impacto, impactar menos a questão ambiental, nós, por outro lado, criamos oportunidades para investimentos. Então, aquele empreendedor que sabe que haverá demanda, consumo, ele pode investir, porque sabe que isso terá destino. Então, dessa forma, o próprio governo, quando enviou o projeto, diz que os conjuntos de iniciativas no campo do etanol, no campo do biodiesel, no campo do biometano, no campo do querosene de aviação sustentável, ou seja, o SAF, e naquelas outras iniciativas, como diesel verde, captura de gás carbônico, falam de uma somatória de investimento de até 200 bilhões de reais. É uma outra cadeia produtiva, é o Brasil tendo nessa questão um papel de liderança. O Brasil não é algoz da questão ambiental. O Brasil poderá ser vanguarda da nova economia, da economia verde, e o combustível do futuro é um passo para isso. Existe, deputado, uma especulação a respeito da segurança dessas misturas. Todos os testes já foram feitos, o que o projeto prevê já é uma mistura segura dessas porcentagens? Olha, nós tivemos muito cuidado com relação a isso. Nós prescrevemos uma série de ressalvas, testes terão que ser feitos, viabilidade técnica comprovada para qualquer adicional de mistura. O que hoje nós praticamos no Brasil já é muito comprovado e muito seguro. Alguns dizem, mas eu tive um problema num trator, eu tive um problema no veículo. Não há nenhuma razão estrutural. Problemas ocorrem, e é verdade, problemas são localizados, muitas vezes é um processo de produção equivocado, por isso que nós instituímos regras de rastreabilidade para localizar a origem quando o problema surge. Muitas vezes nós temos problema de armazenamento ou de uma mistura acima daquilo que devia ser devido. Por isso que nós estabelecemos regras sobre controle de qualidade, empoderamos a Agência Nacional do Petróleo para cumprir essa função. Então, os problemas que surgem não são problemas de estrutura, são problemas pontuais aqui e acolá, e o projeto prescreveu um incremento de medidas para evitar que isto ocorra. E, deputado, de que maneira o projeto de lei prevê, talvez, a promoção da competitividade da indústria nacional de biocombustíveis e talvez até com relação ao cenário internacional? Bem, nós somos muito competitivos no etanol, nós somos competitivos também no biodiesel, e eu tenho certeza que, afora o biometano, particularmente no combustível sustentável da aviação, Sustainable Aviation Fuel, o SAF, tá certo? Nós teremos não só condições de bem cumprir as metas aqui internas, mas todos os estudos, e nós aproveitamos esse período para aprofundar, para estudarmos, tudo isso nos diz de uma forma muito positiva que o Brasil poderá se tornará, eu posso afirmar talvez mais decididamente, uma plataforma de exportação pelo preço, pela competitividade que nós teremos na produção do combustível sustentável de aviação. Então, temos competitividade internacional, temos inovação e centros de pesquisas que já demonstraram a sua capacidade. Temos um mercado definido e temos uma rede de produção de equipamentos que também já foi atestada. Portanto, Camila, amigos todos do Instituto Global, nós estamos muito convencidos de que o Brasil será realmente líder
nesse segmento. Certo. Deputado, falando agora um pouco da questão social, como que o projeto de lei considera a inclusão social e o desenvolvimento regional ao incentivar a produção e o uso de combustíveis alternativos? Camila, eu vou inverter uma pergunta e vou fazer a você. O nosso etanol é produzido a partir de que produto vegetal? Da cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar. Você acertou. Quase integralmente, Camila, não integralmente. Na última safra, 20% do etanol produzido no Brasil foi a partir do milho. Você não deve saber disso. Poucos sabem disso. Foi lançada agora uma planta de produção de etanol à base do triticale. É exatamente um vegetal de uma família próxima do trigo. É um trigo mais rústico, podemos assim, para simplificação, falar. Então, o etanol é produzido agora por uma diversidade da nossa cana-de-açúcar, você acertou, a maior parte daí vem mesmo, mas que agora, por questões regionais, da diversidade que é esse país maravilhoso nosso, continental, que tem o bioma da Amazônia, que tem o bioma dos Pampas, que tem a Mata Atlântica, que tem o bioma do Pantanal, para mencionar algum, que tem o nosso Cerrado, que se tornou produtivo. Então, o nosso país tem uma diversidade. O biodiesel, da onde vem o biodiesel? Aí, vou também te surpreender, talvez, porque metade do nosso biodiesel não vem de óleo vegetal. Metade vem de óleo vegetal, da mamona, da palma, da soja, mas a outra metade, sabe de onde vem, Camila? Do sebo bovino. Você tem uma grande pecuária no Brasil, você pega o sebo e dali você tira aquela parte bacana, que é o que mistura ao diesel sem problemas, com grande eficiência energética e é mais amigável ao meio ambiente. Então você tem ali essa origem. Ou seja, isso responde à tua questão. O nosso biodiesel tem um selo social, uma obrigatoriedade que a matéria-prima usada venha pelo menos 20% dela de pequenas propriedades. E nós queremos que isso seja sempre presente. O processo do combustível fóssil é um processo que só encontra e só consegue se exercer em largas escalas. São grandes companhias que extraem petróleo e que refinam o petróleo. Não dá para ter uma pequena refinaria de petróleo, tá certo? Não dá para ter uma pequena produção localizada. Você tem escalas e isso é o que faz com que tenha um sentido, ninguém vai prescindir, não estamos dizendo que não precisaremos do petróleo do dia para a noite, ele ainda continuará sendo necessário e usado, mas a cadeia que os biocombustíveis fazem, a cadeia é mais longa, envolve mais gente, distribui mais renda, cria mais oportunidades, razão pela qual, além de ter toda a questão ambiental, tem um benefício econômico de impacto social muito preciso. Deputada, de fato, muitas informações que eu não conhecia. Obrigada pela aula. Tenho certeza que a nossa audiência também vai se beneficiar da sua explicação tão detalhada. Obrigada. Agora, vamos falar um pouco sobre a tramitação desse projeto, deputado. Quais são os próximos passos? Qual é o cronograma? E quais desafios pode ser que a gente enfrente aí pela frente para a aprovação desse texto? Olha, Camila, eu fiquei contente. Ele foi num prazo mais acelerado do que as matérias em geral demoram no parlamento. Eu dialoguei muito com todas as bancadas, com todos os setores, fizemos audiência pública para permitir uma maior participação, mas, acima de tudo, eu quero com você, com todos que nos ouvem nesse podcast, eu quero comemorar o placar. Foram 429 votos a favor, 19 votos contrários. Ou seja, essa matéria teve um nível de aprovação muito superior às matérias que nós temos votado. Muitas vezes as matérias ficam uma matéria de oposição versus situação, não é?
e faz parte da política. Olha, eu apoio o governo, eu voto naquilo que o governo propôs, eu sou contra, então eu voto tudo que o governo propôs. Nós conseguimos com que o debate fosse feito, deixou de lado questões partidárias, avançou além de polarizações e conjunturas políticas, e nós tivemos uma ampla adesão. Isso é muito importante, porque o projeto, com isso aprovado, ele ganha segurança jurídica. Aqueles que vão investir se sentem mais seguros. E, por outro lado, nós criamos também aí uma oportunidade muito bacana para que ele possa, no Senado, onde vai ser debatido. Certamente os senadores melhorarão o projeto, uma série de aspectos. Eu fiz boas mudanças, várias mudanças. O Senado poderá fazer ainda mais, mas, de qualquer forma, é para melhorar e nós faremos isso, eu tenho certeza, de uma forma muito ágil, muito rápida. Então, espero que rapidamente seja deliberado. Depois, se modificações houver, volta à Câmara, onde eu terei o papel de relatá-lo, e depois ele vai vira lei, institui programas, causa e atrai, causa oportunidade, atrai investimentos, estimula a inovação tecnológica, ganha a sociedade, ganha o Brasil e o Brasil se torna uma referência internacional. Deputado, já para encaminhar a nossa entrevista aí para o final, você mencionou em algum momento a questão do combustível para o mercado aéreo, certo? Da mobilidade aérea. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como o Brasil tem evoluído nessa questão também, dos combustíveis voltados específicos para esse mercado, e como isso pode favorecer o Brasil, de certa forma, com relação ao mercado internacional, no pioneirismo da transição energética. Os combustíveis usados na aviação são combustíveis em grande volume e com grande impacto ambiental. É o chamado querosene de aviação. Os dados variam, se falam que esses combustíveis são cerca de 2% daquilo que é emitido no mundo. Nas grandes metrópoles tem sempre dois, no mínimo, grandes aeroportos, além de vários pequenos, né? Você tem, por exemplo, em São Paulo, Cumbica e Congonhas. No Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont. Lá em Nova York, o JFK e o LaGuardia. Em geral, um que é de voos mais de longo alcance, intercontinentais, alguns deles, outros de uma aviação regional, de um país grande como o Brasil. Então, nós temos voos que partem aí para todo canto. Em suma, os combustíveis nas grandes metrópoles, combustíveis da aviação, são responsáveis por um grande impacto nos gases emitidos. Precisamos diminuir isso. Hoje há normas diretivas da Comunidade Europeia, há normas dos Estados Unidos. O que nós aprovamos no projeto dialoga e estabelece um paralelo nesse sentido. É ainda um momento inicial que nós vamos viver, é um momento em que nós teremos uma mistura de 1% a partir de 2027, e isso será muito significativo. 1% a partir de 2027, vai num crescendo até atingir 10%, e repito, não só com isso descarbonizamos este combustível, mas criamos também uma base que eu não tenho dúvida fará do Brasil um dos grandes produtores disso. Somos competitivos. Em geral, esse combustível é produzido a partir do etanol. Já somos campeões em produção de etanol. Temos ampliado isso. E tudo isso vai fazer com que nós possamos ter essa liderança no combustível sustentável da aviação. Deputado, era isso. Muito obrigada novamente pela sua atenção, pelo seu tempo, por essas explicações tão ricas também. Espero falar com você novamente em breve, talvez dessa vez para comemorar a transição desse projeto de lei para, de fato, uma lei que favoreça aí todos os brasileiros e brasileiras. Eu quero muito comemorar isso, quero voltar a esse espaço que vocês fazem tão bacana de divulgar esses princípios, como você faz, como o nosso Instituto Global tem tido uma proatividade. O Grupo Arnone é um grupo que tem o meu respeito, porque alia
não só uma competência profissional, mas uma preocupação de ESG, de ter o seu objetivo, que é realizar o seu trabalho, mas com um olhar social, com um olhar de sustentabilidade e com transparência também nas regras. Eu acredito nisso. Eu tenho um projeto sobre ESG como um princípio a ser aplicado à administração pública. Se você me convidar, eu volto um dia para a gente falar sobre isso, Camila. Nesse instante, agradecer muito essa oportunidade que você me deu. Muito obrigado. Convite feito, deputado, só falta marcar. Muito obrigada, obrigada a você também pelo carinho da sua audiência e nos vemos na próxima edição do SG Notícias. Até lá.